Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos no dia 30, um novo aulão de física, e eu trarei para vocês agora um conhecimento relacionado à parte de corrente elétrica e circuitos elétricos. Bacana? Eu vou iniciar aqui a apresentação da minha tela. Só um minuto. Vamos lá. Certinho. Muito bem. Iniciando a apresentação da tela. A aula de hoje, como eu falei, ela será uma introdução, né? E falaremos sobre a parte de circuitos elétricos. A gente está dentro da parte da eletrodinâmica, né? Eu devo chegar até resistências e lei de Ohm. Bom, o que ocorre no interior dos fios metálicos que possibilita o acendimento de uma lâmpada? Já pensaram nisso? Eu estou trazendo aqui para vocês dois exemplos. Inicialmente, eu conectei os terminais de uma lâmpada ao mesmo condutor. E eu percebo que ela não acende. Porém, quando eu ligo a lâmpada colocando um terminal do fio no polo negativo de uma bateria e o outro terminal no polo positivo da bateria, eu verifico que a lâmpada acende. Mas por que na primeira situação ela não acendeu e na segunda situação ela acendeu? A resposta está justamente na estrutura da matéria, pessoal. Olhem só. Inicialmente, eu tenho todos os elétrons que compõem o condutor, em condições normais, eles estão em movimento aleatório. Está em equilíbrio, em movimento aleatório. Os elétrons eles vão se mover dessa forma no interior do condutor, portanto, esse movimento é apenas de origem térmica. Entretanto, na segunda situação, nós observamos que ao conectarmos a bateria nos terminais da lâmpada, é estabelecido um campo elétrico diferente de zero. Um campo elétrico orientado do polo positivo para o polo negativo. Esse campo elétrico orientado sobre os elétrons do condutor faz surgir sobre eles uma força de natureza elétrica. Essa força de natureza elétrica que atua em cada elétron do condutor vai fazer com que eles se movam em fila, em movimento ordenado. Dessa forma, os elétrons se orientarão no interior do condutor. Portanto, eles vão passar a se mover de forma ordenada. Estabelecemos aqui, portanto, pessoal, um circuito elétrico. Veja, um circuito elétrico é formado por um dispositivo, né, que vai operar, que vai realizar alguma funcionalidade. Eu tenho condutores e uma fonte de diferença de potencial, por exemplo, uma bateria. Muito bem. A corrente elétrica, então, ela pode ser descrita como o movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor. Esse movimento também ocorre simultaneamente, ou seja, todos os elétrons se movem ao mesmo tempo. Deem uma olhada nessa figura que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Observem. Eu tenho aqui uma mangueira e eu encho essa mangueira de esferazinhas. Observem que, para a esfera que está nessa mão entrar, é necessário que uma esfera saia do outro lado. Observe que essa esfera se moveu apenas uma posição, mas ao forçá-la a entrar, todas as demais se moveram ao mesmo tempo, fazendo com que a última esfera saísse. É assim que ocorre dentro de um condutor, tá? A gente não pode confundir a rapidez com que os elétrons se movem com a velocidade média de locomoção dos elétrons livres no interior do condutor, tá? Pois a velocidade média é baixa. O efeito é rápido, mas o movimento de cada esferazinha, observe, é limitado a uma posição. Tranquilo? Muito bem. Mas como é que nós podemos calcular essa corrente elétrica? Bem, a corrente elétrica ela está relacionada à quantidade de portadores de carga elétrica que se movem atravessando uma secção reta de um condutor pela unidade de tempo. Então eu posso dizer que a corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa a secção do condutor pela variação do tempo. Tá? Q é o módulo dessa quantidade de carga e o ΔT é o intervalo de tempo, a duração. Lembrando que Q é igual a N vezes E, lembram da aula da semana anterior? Nós falamos da quantização da carga, tá? Onde N
é o número de elétrons que atravessa e E é a carga elementar. No sistema internacional, nós temos que a unidade de medida da corrente elétrica é coulomb por segundo, o ampere, em homenagem a ampere. Fechou? Bem, vamos prosseguindo e 1 coulomb segundo equivale a 1 ampere. Agora, sobre o sentido dessa corrente elétrica. Bom, temos dois tipos de sentido. O sentido real e o sentido convencional. O sentido convencional, ele sempre vai considerar a corrente elétrica um movimento orientado das cargas elétricas positivas. Tudo bem, nós sabemos que são os elétrons que se movem. Entretanto, para o sentido convencional de corrente, nós adotamos como se o movimento fosse de cargas positivas. Nesse caso, eu tenho o movimento da corrente do polo positivo do meu gerador, da minha fonte de DDP, para o polo negativo. Tá? É um sentido contrário ao sentido real. Se vocês pensarem bem, quando um elétron se move, ele deixa uma posição vazia. Lembram da aula da semana passada? Uma carga elétrica positiva, na verdade, um corpo carregado positivamente. Vamos falar assim, um corpo carregado positivamente. Ele é positivo porque ele perdeu o elétron. Então imagine que dentro do condutor o elétron se mova uma posição. Ele deixou um espaço vazio. Esse espaço vazio, essa lacuna de ausência do elétron livre, pode ser considerado uma carga positiva. Então, conforme o elétron se move para um sentido, eu tenho espaços vazios desses elétrons se movendo em sentido oposto e sendo preenchidos sucessivamente pelos demais. A gente poderia assimilar isso como se fosse uma fila. A pessoa ela quer chegar ao caixa. Quando a pessoa que está no caixa sai, a que está atrás ela vai para o caixa e fica um espaço vazio. Aí a pessoa que está mais atrás caminha um passo. A que está mais atrás caminha um passo. Tá? Então, o sentido convencional de corrente vai considerar a corrente elétrica como um movimento ordenado de portadores de carga positivo. Vai sair do polo positivo da minha fonte de DDP para o polo negativo. Aqui é o exemplo. Se vocês observarem, quando eu estabeleço a ligação com a bateria, o meu campo elétrico ele vai do positivo para o negativo. Então, uma corrente no sentido convencional, ela obedece o sentido do campo elétrico. Tá? O campo elétrico sempre vai do positivo para o negativo. Tudo bem? E o sentido real da corrente? Certo. O sentido real, eu já vou considerar portadores de carga negativos, elétrons, o movimento dos próprios elétrons. Nesse caso, eu considero que esses elétrons saem do polo negativo e se movem para o polo positivo. No caso, então, o movimento dos elétrons será contrário ao movimento do campo elétrico estabelecido no nosso circuito. Tá legal? Professor, então o campo elétrico sempre vai do positivo para o negativo? Sim, por quê? Cargas positivas geram campo de afastamento, negativas, campo de aproximação. Então eu tenho um polo positivo aqui. Então o campo elétrico vai sair daqui, enquanto aqui vai entrar, né? Então eu tenho o sentido do campo elétrico, do positivo para o negativo. E nós vimos na aula passada também que a força elétrica sobre cargas positivas tem o mesmo sentido do campo. Mas a força elétrica sobre cargas negativas, sentido contrário ao campo. Então vamos lá. A força elétrica que atua em cargas positivas tem a mesma orientação do campo elétrico. Mas a força elétrica que atua em cargas negativas, ela vai ter sentido oposto ao do campo elétrico. Tá? Esse caso aqui, o sentido real, eu tenho a força elétrica movendo os elétrons em sentido oposto ao campo elétrico. Maravilha. E os tipos de corrente elétrica? Professor, existe mais de um tipo? Sim. Nós temos a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. A corrente elétrica contínua, tá? Ela é uma corrente que não varia no tempo e mantém sempre a mesma intensidade. Isso ocorre porque o campo elétrico não varia o seu sentido, tá? Então o I não vai alterar. A intensidade não altera no tempo. Então ela vai ser representada por uma linha no gráfico. É uma constante. Eu tenho uma função constante representando a minha corrente elétrica. Tá bom? Então guardem isso. Ó. Corrente elétrica contínua, não há variação da intensidade, não há variação do sentido.
tá? Então o I não vai se alterar, representado por um gráfico como este, uma linha reta no tempo, tá? Agora vejamos, e a corrente alternada? Bom, no caso da corrente alternada, o campo elétrico ele fica mudando o sentido, né? E esse sentido varia periodicamente ao longo do tempo. Nesse caso, o sentido da corrente elétrica também vai mudar, e a intensidade da corrente ela vai mudando no tempo também. No caso do Brasil, tá? Essa variação é senoidal e a frequência adotada é de 60 Hz, ou seja, esse movimento de vai e volta ocorre em 60 ciclos por segundo. O gráfico é uma senoide, tá? No tempo. Muito bem, avançando mais um pouco. A área do gráfico, pessoal, da corrente pelo tempo, nos permite determinar o módulo da quantidade de carga elétrica que atravessa a secção reta de um condutor, tá? Isso no intervalo de tempo. Eu posso ter um gráfico formando um retângulo, um gráfico formando um triângulo e um gráfico formando um trapézio. A área sob a curva vai ser essa quantidade de carga. No caso aqui, qual seria a área que eu adotaria, pessoal? Eu adotaria a área de um retângulo, base vezes altura. Se eu fosse calcular a quantidade de carga nesse outro gráfico aqui, eu calcularia pela área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. No caso deste outro aqui, ó, eu tenho a corrente variando, né? E eu tenho aqui um trapézio, base maior, que é o T2, base menor, que é o T1, vezes a altura dividido por 2. Todo mundo está lembrado da área do trapézio, né? Base maior vezes a base maior, perdão, mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Área do retângulo, área do triângulo, área do trapézio. Olha aí. No primeiro, base vezes altura. No segundo, base vezes altura dividido por 2. E no terceiro, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho dos efeitos da corrente elétrica. Vocês já ouviram falar do choque elétrico. O choque elétrico em si é um efeito da corrente. Mas também, quando você liga o interruptor da sua casa, você percebe que a lâmpada acende. Então eu tenho um efeito luminoso para a corrente também, né? Existem vários efeitos e nós vamos ver alguns aqui, né? O efeito magnético. O movimento ordenado dos portadores de carga elétrica no interior do condutor produz campo magnético. Exemplo, os eletroímãs, tá? Eu tenho também o efeito térmico, ou conhecido como efeito Joule, tá? Os elétrons, ao atravessarem o condutor, eles vão colidir com os átomos que constituem esse condutor, provocando o aquecimento dele. O efeito Joule, ele não é bom se nós considerarmos perdas de energia. Mas eu também posso usar o efeito Joule para fazer algo necessário, como, por exemplo, usar um chuveiro elétrico. Eu quero aquecer a água. Então, o efeito Joule no chuveiro é desejado. O efeito Joule não é desejado quando eu perco energia, por exemplo, numa linha de transmissão elétrica, porque eu vou jogar dinheiro fora. Não é verdade? O ferro de passar roupas. Eu quero aquecer o ferro para passar roupa. Então, o efeito Joule ali, ele é desejado. Geralmente, a grandeza física associada ao aquecimento é a resistência elétrica. Nós falaremos dela já já. Bom, o efeito químico. Vocês que tiveram aulas com os professores de química já devem ter falado dos efeitos da eletrólise, né? A corrente elétrica, ao percorrer uma solução iônica, ela produz eletrólise, tá? Há um deslocamento de íons para os polos positivos e negativos de uma bateria conectada aos eletrodos que estão imersos na solução. Um exemplo disso é o processo da galvanização, tá? Alguns chamam de cromação ou cromiação, né? Antigamente chamava, eu acho, de cromiação também. Eu acho que era. Estranho nesse nome. Muito bem, a galvanização é um exemplo da eletrólise. Bem, efeito luminoso. Nesse caso, em razão da passagem da corrente elétrica através de um gás, ocorre a ionização desse gás. E esses íons e elétrons arrancados das moléculas do gás passam a se deslocar, colidindo com outras moléculas neutras, produzindo a emissão de luz. Esses íons e elétrons em movimento caracterizam uma corrente elétrica, tá? As lâmpadas fluorescentes, elas são construídas por um gás inerte lá dentro, né? E eles passam
fósforo na parte interna do vidro. Quando a corrente elétrica atravessa o gás, os elétrons, ao atravessarem os átomos, eles arrancam outros elétrons, fazendo com que o gás emita luz. E ao emitir luz, esses fótons sensibilizam o fósforo que está dentro da lâmpada, aumentando a intensidade luminosa. Tá certo? Bom, o efeito fisiológico é o choque elétrico. Tá? A corrente elétrica, ao percorrer um organismo físico, ao percorrer um organismo vivo, ela pode produzir contrações involuntárias, tá? E isso pode provocar consequências sérias. Além de, claro, aquecer a região, provocar uma queimadura. O choque elétrico, ele pode ser fatal. Muito bem. Falamos da corrente elétrica, mas quem é que força os elétrons a se mover? Professor, o senhor falou que era a força elétrica, sim. Mas eu percebo que, se a força elétrica atuou e realizou o trabalho, é porque existe energia nesse circuito. E quem fornece essa energia? Justamente as fontes de DDP, que são geradores elétricos. Então, o que é a DDP? Nós vimos na aula de potencial que a diferença de potencial, DDP, é a subtração do potencial de um ponto pelo potencial de outro ponto. Quando eu estabeleço uma diferença de potencial, as cargas elétricas se movem entre essa diferença. Eu vou dar um exemplo aqui, e esse exemplo ele vai ser mais claro, né? Vamos fazer uma analogia aqui à situação mecânica, né? Olha só, eu tenho uma caixa d'água, né? E a caixa d'água está ligada a um cano e ligada à torneira. Observem que o nível da água está num potencial maior, olha aí, um potencial maior, potencial gravitacional aqui, né? E a torneira está num potencial menor. Olha que legal. Quando eu abrir a torneira, a água vai escorrer do maior para o menor potencial. Agora imagine que o potencial gravitacional aqui seria um potencial maior elétrico. E o menor potencial aqui seria um menor potencial elétrico. E a água seriam os elétrons. Os elétrons sairiam da região de maior potencial para a região de menor potencial, tá? Vemos a diferença de potencial gravitacional aqui entre os pontos A e B. Agora vamos para o circuito elétrico. Olha só. Analogamente na eletrodinâmica, os portadores de carga elétrica se movimentam espontaneamente desde que exista uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades do condutor. Esses dispositivos são chamados de geradores elétricos. Exemplos de geradores elétricos de corrente contínua: a pilha, a bateria do celular, a bateria de um carro. Exemplos de geradores de corrente alternada: geradores eletromagnéticos, tá? Que operam por indução eletromagnética. Ótimo. Um circuito elétrico, pessoal, é um sistema formado por uma fonte de DDP, que é um gerador elétrico, uma pilha, por exemplo. Ele vai estar acoplado nas extremidades de um condutor elétrico. E entre os pontos desse condutor, podemos inserir vários dispositivos: alto-falante, lâmpadas, capacitores, resistores, motores, etc. Tá? Cada um desses dispositivos são escolhidos conforme a necessidade ou o objetivo desejado para o funcionamento de um circuito. Olha aqui o exemplo. Eu coloquei aqui um interruptor, né, um botãozinho para ligar e desligar o circuito, e está ligado a uma pilha. Quando eu aciono o botãozinho, uma corrente elétrica é estabelecida, fazendo a lâmpada acender. Bacana? Bom, vamos fazer algumas questõezinhas aqui relacionadas à parte do que nós vimos, e depois nós vamos entrar no conteúdo de resistência elétrica e lei de Ohm. Vejam só a primeira questão. Determine a intensidade da corrente elétrica num fio condutor, sabendo que em 5 segundos, uma carga elétrica de 60 coulombs atravessa uma secção reta desse fio. Considere a carga elementar em módulo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Quantos elétrons também atravessam a secção reta nesse intervalo de tempo? Vamos ver, então. Eu sei que a corrente elétrica é o Q sobre o ΔT. Lembram lá no iniciozinho da aula? Muito bem. Vemos que a quantidade de carga que atravessa a secção são 60 coulombs e o tempo é de 5 segundos. Então, eu tenho 12 amperes de corrente elétrica atravessando o condutor. Agora vejamos, quantos elétrons atravessaram a secção? Muito bem, quantização da carga lá do aulão da semana passada, Q é igual a N vezes E. Nós temos que o Q é 60 e a carga elementar em módulo 1,6
vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, o N é 60 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19, 3,75 vezes 10 a 20 elétrons. Bem tranquilo, né? Vamos fazer a segunda questão. O gráfico a seguir apresenta a intensidade da corrente elétrica que percorre um fio metálico durante um intervalo de tempo de 22 segundos. Determine em coulombs o módulo da carga elétrica que atravessou a secção reta desse condutor no intervalo de tempo indicado. Olha só, o gráfico mostra a corrente permanecendo constante por 10 segundos e do 10º ao 20º, a corrente varia, tendendo a zero. Observem também aqui que no eixo da corrente eu tenho um prefixo M. Esse prefixo é milli. O milli representa uma potência, tudo bem? Uma potência de base 10. Eu vou passar isso aqui para vocês guardarem, tá certo? Mas vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a quantidade de carga pela área do trapézio. Ótimo. Então eu tenho a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 22. A base menor é 10. A altura é 50 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Então, a quantidade de carga será aproximadamente a 0,8 coulombs. Bacana? Bem, eu vou parar aqui rapidinho, só uma coisa, que eu quero trazer para vocês uma informaçãozinha que é importante, né? Como eu falei do prefixo, tudo bem, vamos lá. Nós temos alguns prefixos que são muito usados em grandezas elétricas. E é interessante vocês saberem. Deixa eu achar aqui o word equation. Só um minuto. Equação. Muito bem. Bom, nós temos para uma potência 10 elevado a menos 3, nós vamos usar milli, que é representado pelo Mzinho. Tudo bem? Ótimo. Milli, tá? Lá no caso era miliamperes, né? 10 a menos 3 amperes. Olhem aqui, ó. Tá vendo? Ó, 10 a menos 3 amperes. Nós também temos vamos voltar, vamos colocar mais um. Isso aqui é importante, né? Talvez alguns não saibam. Nós temos o micro, 10 a menos 6, tá? O micro. Opa. O micro. Deixa eu só voltar isso aqui. Aí. O micro, ele vale a letra grega mi. Deixa eu ver se eu acho essa letrinha aqui. O mizinho é ele aqui, ó, pessoal. O mi. Tá joia? Nós também temos o nano, tá? 10 a menos 9. 10 a menos 9, tá? Então, vamos lá. O nano... Opa, troquei. Não era esse que eu queria. Vamos voltar aqui no word equation. O nano. Eu quero o nano, que é 10 a menos 9. Deixa eu só dar uma ajustada nisso aqui. 10 a menos... Ih, não peguei o errado ainda. Só um minutinho, pessoal. Falha técnica. Pronto. Mas ele ficou. Vamos tirar esse aqui daqui. Nano. 10 a menos 9. Nano. Nano. O nano, representado pelo Nzinho. 10 a menos 9. E o pico. Nós também temos o pico. O pico é 10 a menos 12, tá? Pico, 10 a menos 12. Se ele fosse pico amperes, seria 10 a menos 12 amperes. 10 elevado a menos 12. Então, esse prefixo aqui é o pico. Vale 10 a menos 12, representado pela letra P. Agora, nós temos também prefixos que representam potências com expoente positivo. Quais são eles? Nós temos o quilo. Você já conhece o quilo de quilogramas, né? Quanto que vale o quilo? 10 ao cubo, é uma potência
de 10. Vale 10 ao cubo. Então tá aqui, ó. Eita, volta aqui. Aí. 10 ao cubo. O quilo. Quilo. Pela letra K. Nós temos o mega. O mega é 10 a menos 6. Anota isso aí também. Isso aqui vocês podem precisar uma hora. Geralmente, quando eu uso unidades de energia, eu utilizo mega, giga, tá? Então, nós temos o mega. Mega é o Mzão. Nós também temos o giga. Giga. O giga, 10 a nona. Giga. Gzão. E, por fim, nós temos o tera. São os mais usados, viu, turma? O tera, aqui. O tera. 10 a 12. Opa, esse cara aqui. Vamos lá. Então, ó. Isso aqui é importante vocês saberem. Eu acredito que a maioria já saiba, mas eu não vou passar batido nisso aqui, não. E sempre deixa alunos na dúvida. Esse é o tera. O tera vale 10 a 12. Muito bem. Então, milimicro, nanopico. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Quilo, mega, giga, tera. 10 ao cubo, 10 à sexta, 10 à nona, 10 a 12. Bacana? Muito bem. Vamos, então, prosseguindo, né? Vamos lá para trabalho, energia potencial elétrica e potência elétrica. Certo. Vamos considerar um condutor e a secção reta transversal desse condutor. Olha ele aqui. Entre as extremidades A e B, eu estabeleço um potencial A na extremidade A e um potencial B na extremidade B. Entre essas extremidades, então, eu tenho uma diferença de potencial UAB. Vejam que o portador de carga, ele vai sofrer, tá? Ele vai se movimentar, não vou falar sofrer, ele vai se movimentar de A para B. Por que ele vai se movimentar de A para B? Porque a força elétrica irá realizar trabalho sobre ele, retirando ele da região de maior potencial para a região de menor potencial. Então vejam que existe uma quantidade de energia aqui, e vocês aprenderam a descrever a energia como a capacidade de realizar trabalho. E quem está realizando o trabalho aqui? A força elétrica. Tá? Um portador de carga positivo mais Q move-se da extremidade A do condutor para a extremidade B. Em A é aplicado um potencial VA, em B o potencial VB. A DDP entre A e B é o AB. Dessa forma, a força elétrica desloga a carga mais Q. Portanto, a força elétrica realiza trabalho sobre a carga. E como é que eu calculo esse trabalho? Se vocês lembrarem, trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Nós vimos isso na aula de potencial na semana passada. Estão lembrados? Muito bem. Tomar água que fala direto, a garganta seca. Ok, vamos lá. Da mecânica nós sabemos que a potência, ela é o trabalho sobre o tempo. Tá? Lá no primeiro ano é dado que o trabalho é a força vezes a distância, e quando a gente vai falar de potência, a gente divide o trabalho pelo tempo. Tá? Portanto, a potência vai ser o trabalho da força elétrica dividido pelo tempo. Então, a potência é QUAB sobre o ΔT. Mas, pessoal, lembrem que nós vimos que a corrente elétrica é a quantidade de carga sobre o tempo. O Qzinho aqui é uma quantidade de carga dividido pelo tempo. Então, esse cara que está aqui, ó, Q sobre ΔT, é a corrente elétrica. Então, olha aí, ficou até mais claro eu fazendo uma reorganização da multiplicação, né, do produto. Nós sabemos que I é Q sobre ΔT, então a potência é I vezes UAB. Generalizando, a potência elétrica é a corrente vezes U, ou U vezes I. Essa é a potência elétrica. Bacana? A unidade de medida da potência no sistema internacional é o watt. O que é o watt? É joule sobre segundos. Tá? Watt, letra maiúscula.
todas as vezes que a unidade de medida se referir a uma pessoa, a um nome próprio, letra maiúscula, tá? Exatamente. A potência vai medir a rapidez com que um trabalho é realizado, tá? Podemos ainda fazer o seguinte, ó. A potência é o trabalho da força elétrica dividido pelo tempo. Ótimo, muito bom. E o trabalho da força elétrica é a potência vezes o tempo. Lá da mecânica, pessoal. E nós trouxemos isso para a aula passada, estão lembrados? A energia potencial elétrica de A menos a energia potencial elétrica de B, ou seja, a variação da energia potencial, ela é igual ao trabalho da força elétrica. Nós percebemos, portanto, que a diferença de energia entre os pontos A e B do condutor é igual ao trabalho realizado pela força elétrica. Então, o trabalho realizado pela força elétrica corresponde à energia elétrica utilizada nesse trajeto. Portanto, a energia elétrica, ela é a potência vezes o tempo. Deixa eu só arrumar essa animação aqui, que eu sei que isso aqui vai me deixar agoniado. Eu faço a revisão e ainda deixa eu passar uma coisinha da animação. Vamos lá. Isso aqui eu tenho que colocar, flutuar, pronto, e flutuar. Ok. Agora vamos para o slide, apresentação. Bom, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu estou trazendo uma conta, tá? Da Companhia Energética de Brasília, atualmente a Neo Energia, né? Que a sede foi vendida. Muito bem. Então vejamos aqui, eu tenho um consumo de 180 kWh. A companhia energética, ela fatura o consumo de energia elétrica pelo produto de watts-hora, de quilowatts vezes hora, tá? Então olha só, essa unidade de quilowatts-hora, ela aparece bem ali, ó, onde eu coloquei em vermelho, tá vendo? Temos o produto entre a potência e o tempo. Muito bem. 1 kWh, pessoal, equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Certo? Bom, veja só. Nessa conta de energia, se 1 kWh corresponde a 61,14 centavos, de onde eu tirei essa informação? Daqui, ó. Olha só. A faixa, a tarifa do quilowatt-hora é 61,36. Eu coloquei 614 para arredondar, né? Então tá bem aqui, ó. Tá vendo? Se 1 kWh vale 0,614 centavos, 180 kWh vai valer X. Então, o consumo é de R$ 110,52. Foi o consumo de energia elétrica. Bom, eu tirei essa questão, tá, do Enem, de um livro do Kazuhito Fuki. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes de consumo. Pense na situação em que apenas aparelhos que constam na tabela fossem utilizados diariamente segundo os tempos definidos. Então eu tenho o ar condicionado, né, que ele consome uma potência de 1,5 kW para um tempo de uso diário de 8 horas. Nós temos um chuveiro elétrico que consome 3,3 kW para um tempo de uso diário de 1/3 de hora. Um freezer que consome 0,2 kWh para um tempo de uso diário de 10 horas. Uma geladeira que consome 0,35 kWh para um tempo diário de 10 horas. E temos lâmpadas. Cada lâmpada consome 0,10 num consumo diário de 6 horas. Na verdade, não posso falar cada lâmpada, né? Porque ele não cita a quantidade, ele só cita lâmpadas e todas as lâmpadas estão consumindo 0,10 kWh para um uso diário de 6 horas. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o preço do quilowatt-horas é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente... Muito bem, então o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar a energia elétrica consumida por cada aparelho para o tempo. Depois nós vamos achar a quantidade de energia consumida para um dia, somando todos os consumos de cada aparelho. Multiplicaremos por 30, que é o consumo mensal, e então aplicamos a faixa da tarifa, né? 40 centavos. Vamos lá. O ar-condicionado. Energia elétrica consumida é a potência vezes o tempo. Então vamos lá. A energia elétrica do ar-condicionado é 1,5. Eu estou pegando a potência em quilowatts-hora aqui, ó, pessoal. Potência em quilowatts-hora, né? Vezes o tempo, que são 8 horas. Então, só o ar-condicionado consome 12 kWh.
Agora vamos para o chuveiro elétrico. Olha só. O chuveiro elétrico ele tem um consumo de 3,3 watts e funcionando em 1/3 de hora. Potência vezes tempo. Então eu tenho 3,3 vezes 1/3, que vai me dar 1,1 kWh. O freezer. O freezer, a energia elétrica é a potência vezes o tempo. Eu tenho, então, 0,2 kWh vezes um tempo de uso de 10 horas. Então, me dá 2 kWh. A geladeira. O consumo da geladeira é potência vezes tempo também. Eu tenho 0,35 kW vezes 10, 3,5 kWh. E as lâmpadas? Energia elétrica consumida é a potência vezes o tempo. Eu tenho 0,1 vezes 6. Isso é igual a 0,6 kWh. Ótimo. O consumo total em um dia, portanto, vai ser 12, mais 1,1, mais 2, mais 3,5, mais 0,6. Ok? Deixa eu só arrumar um aparelho aqui, pessoal, só um minutinho. Aí, acho que agora vai. Pronto. Prontinho. Muito bem. Agora, somando tudo. Só um minutinho, por que não apareceu aqui para mim? Eu acho que está muito grande a apresentação da tela que está consumindo. Acho que é isso, vamos ver se vai dar certo aqui. O consumo total foi de 19,2 kWh. O consumo total para um dia, porque eu peguei o tempo diário para um dia, tá certo? Consumo de um dia. Mas eu não quero o consumo de um dia, eu quero o consumo mensal. Aí, para o consumo mensal, vejam, eu vou multiplicar o consumo de um dia vezes 30 dias. Isso vai me dar 576 kWh. Ótimo. Mas 1 kWh vale 40 centavos. Se 1 kWh vale 40 centavos, o gasto em reais será 1 kWh vale 40 centavos, 576 kWh vai valer o valor do consumo. Então eu vou ter R$ 230,40. A alternativa correta é a letra E, tá? Bom, geralmente o Enem, deixa um pouquinho minha janela aqui, pessoal, para entrar um ventinho aí. Geralmente o Enem, ele cobra muito essas questões de consumo de energia. Tá? Então eu acredito assim que alguma coisa dentro dessa parte de consumo possa cair. Tá? É comum eles irem atrás desse conteúdo. Certo? Muito bem. Terminando a parte de corrente elétrica, potência elétrica e consumo de energia elétrica, vamos falar um pouquinho sobre... Salvar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a resistência. Resistência elétrica. Ótimo. Então vamos lá. Agora há pouco eu falei sobre o efeito Joule, né? E o que nós falamos sobre o efeito Joule? O efeito Joule é um efeito térmico da corrente elétrica, né? Esse efeito térmico, como eu falei antes para vocês, decorre do atrito entre os elétrons que percorrem o condutor e os átomos desse condutor. Parte da energia elétrica é convertida em energia térmica, certo? Bem, o material que compõe o condutor oferece à passagem da corrente uma dificuldade, uma oposição à passagem dos elétrons através do condutor. Essa dificuldade, essa oposição é uma grandeza física e ela tem um nome, é uma resistência elétrica. Essa propriedade de se opor à passagem da corrente elétrica quando a DDP é aplicada nas extremidades de um condutor é conhecida como resistência elétrica. Ótimo, vamos lá. A resistência elétrica, então. Olha só. Ao realizar um experimento na qual a corrente elétrica I percorria um condutor elétrico, tá? Quando esse condutor era submetido a uma diferença de potencial U, Ohm observou que se a temperatura do condutor permanecesse constante, a intensidade da corrente ela seria diretamente proporcional à DDP aplicada. Então vejamos. Olhando o gráfico montado, mantendo a temperatura constante, nós observamos que para cada valor de DDP aplicada, eu tenho um valor de corrente que é diretamente proporcional a essa DDP. Então, para DDP 1, eu tenho o valor da corrente 1. Para DDP 2, bolei a língua, desculpa. Para DDP 2, eu tenho a corrente 2.
Para DDP3, eu tenho a corrente 3. Observem que eu tenho a formação de uma reta quando eu ligo os pares ordenados desse gráfico. Bom, essa reta possui uma inclinação, e essa inclinação, tá? Ela é caracterizada justamente, como é que eu poderia dizer? Essa inclinação aqui, ela tem um significado físico dentro dessa reta. Ela vai representar a resistência, tá? Na verdade, a tangente de alfa é a inclinação dessa reta. Eu acredito que aqueles que já tiveram aula com os professores de matemática e foram em geometria analítica já devem ter estudado a equação de reta, né? Então, esse alfa aqui mede a inclinação e a tangente desse ângulo será a nossa resistência elétrica. É uma constante. Como é que eu meço a tangente desse ângulo? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto, no caso, para o 1 é o próprio U1 aqui, sobre I1. O cateto oposto para esse segundo par ordenado aqui é o 2 sobre I2. E o cateto oposto para esse terceiro par ordenado aqui é o 3 sobre I3. A tangente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Então, aqui, se você observar, a reta sempre vai ter a mesma inclinação. Então, se eu meço a tangente de alfa usando 1 e 1 e 1, cateto oposto, cateto adjacente. Se eu meço a tangente de alfa utilizando o 1 e 1, esse valor vai ser igual se eu estivesse usando o 2 e 2. Vai ser igual se eu estivesse usando o 3 e 3. A reta tem a mesma inclinação. É uma reta. E esse valor vai ser o quê? Constante. Essa constante é a resistência do condutor. Portanto, olha só, a tangente de alfa é U sobre I. R é igual a U sobre I, ou U é igual a R vezes I. Tudo bem? Avançando. Essa é a primeira lei de Ohm. Muito bem. Vamos lá. No sistema internacional, a unidade de medida da resistência elétrica é o Ohm, representado pela letra ômega, tá? É a ferradurazinha. Todo mundo está olhando aqui, é uma ferradurazinha, né? Essa é a unidade de medida para a resistência elétrica. Muito bem. Existem alguns condutores que são capazes de manter a temperatura constante em operação, permitindo que a DDP seja proporcional à corrente. E esses dispositivos, esses condutores, são conhecidos como resistores ôhmicos. São aqueles resistores que obedecem à lei de Ohm. São condutores que obedecem à lei de Ohm. O que são resistores ôhmicos? Né? Dispositivos eletroeletrônicos que se opõem à passagem de corrente elétrica, limitando-a e a convertendo em energia térmica. Eles convertem energia elétrica em energia térmica, tá? Eles são limitadores de corrente elétrica no circuito. São usados em circuitos elétricos para dimensionar a DDP que chega em outros dispositivos desse circuito, a partir da limitação da corrente elétrica. Muito bem. Olha só. Eu trago aqui para vocês a foto de dois circuitos elétricos. Esses carinhas que estão aqui, ó, cadê meu mouse? Olha aqui, ó. Eles são os resistores, tá certo? Aqui também, ó, eu tenho resistores aqui, ó. Tá? Esses carinhas aqui são os resistores, tá? Veja que esses caras, por manterem a temperatura constante, eu encontro na operação deles um gráfico como esse aqui, ó, tá? Similar a esse aqui, tá? Os resistores ôhmicos obedecem à lei de Ohm, ou seja, obedecem essa proporcionalidade. Se vocês observarem aí, os resistores eles estão todos pintadinhos, né? Bem, esses resistores pintadinhos, deixa eu só ajustar isso aqui, porque eu não sei, eu acho que eu tenho um problema com animação de slide, gente, porque eu faço animação e eu esqueço de colocar tudo em animação. Isso é difícil. E olha que eu revisei essa aula todinha ontem. Vamos lá. As coisas escapam, né? Paciência. É a vida. Certinho. Agora vamos lá no slide de novo, apresentação. Perdoe-me pela interrupção. Muito bem. Olha só. A maior parte dos resistores apresenta uma marcação colorida feita pelo fabricante, aquelas pinturazinhas, né?
Essas faixas indicam o valor de resistência elétrica e sua tolerância. Nós chamamos isso de código de cores, tá? Todos os resistores vêm do fabricante com código de cor. Olha só, a primeira faixa, para o exemplo desse resistor aqui, é a faixa marrom. Tá? Então aqui, ó, a primeira faixa, o marrom vale 1. Tá vendo aqui, ó? 1. A segunda faixa, tá? Vale, no caso aqui, é o preto, né? E a segunda faixa, o preto, vale 0, ó. Então, 0. A terceira faixa é o número de zeros, é um fator multiplicador. Geralmente a gente representa isso por uma potência de base 10, né? Ó, o vermelho é 10 ao quadrado, que é o 100, ó, tá? 10 ao quadrado, que é o 100. E o dourado é a tolerância. No caso, o dourado vale mais ou menos, cadê o dourado aqui, ó? 5%, tá? Muito bem. Então, eu tenho 1 aglutinado ao zero, que dá 10, ó, vezes 100, isso me dá 1.000 ohms. Aí eu aplico a esses 1.000 ohms uma tolerância de 5%, tá? 1.000 vezes 0,05 é 50. Então, eu tenho 1.000 mais ou menos 50 ohms. Essa é a resistência desse resistor. Bacana? Ótimo. Vamos lá. A resistência está, então, compreendida dentro dessa faixa de tolerância. Seria 1.050 ohms. Na verdade, seria 1.000 menos 50, que daria 950 ohms, até 1.050. Esse fator aqui, eu posso até abri-lo para ficar mais claro. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? A faixa está entre 950 até 1.050 ohms. Beleza? Ok. Ué, professor, então significa que os resistores eles não têm um valor exato. Pelo fabricante, não. O fabricante ele te garante que o resistor vai operar na faixa, tá? Mas não significa que você vai ter o valor 100% exato da resistência. Tudo bem? Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Existem alguns resistores cuja temperatura não permanece constante. E esses resistores cuja temperatura não permanece constante são resistores não ômicos. Geralmente o gráfico deles é dessa forma. Ó. Ao variar a temperatura, a resistência também varia. Nesse caso, tá? Esses materiais, eles apresentam uma característica denominada resistividade. Na verdade, todo material tem a resistividade, tá? Mas os resistores, foi o que nós vimos agorinha, eles são construídos para manter por um determinado período de uso, enfim, para manter a temperatura constante, tá bom? Mas outros materiais, eles não conseguem manter essa temperatura constante, né? Eu tinha um livro aqui que eu coloquei, o livro-texto para dar uma olhada, existe uma lista de resistividade para cada material. Eu vou pegar uma lista para vocês verem dentro da internet. Resistividade de alguns materiais. Observe. Tá? Vamos aqui em imagens. Olha só. Isso aqui tá legal. Bacana. Veja só. O alumínio, ele apresenta a resistividade de 0,02857 ohms milímetro quadrado por metro. O cobre, 0,0172. Tá? O estanho, 0,11 a 0,14. E o ferro, 0,10 a 0,15. Mercúrio, 0,95. Níquel, 0,10. Prata, 0,016. Vejam que cada material apresenta uma resistividade. Muito bem. Vamos lá. Experimentalmente, nós podemos verificar a resistência elétrica e observar que ela é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área da secção reta desse condutor, tá? A relação entre essas grandezas é observada pela equação R é igual ao ρ, que é a resistividade, vezes L sobre A. Tranquilo? Muito bem. A resistividade tem um comportamento descrito em função da temperatura. Olha só, conforme a temperatura varia, a resistividade também muda. Dê uma olhada aqui, essa aqui seria a resistividade inicial do material. Conforme ocorre a variação da temperatura, essa resistividade muda para o valor ρ aqui. Tá? Veja aqui, o ρ0 é a resistividade do condutor na temperatura θ0, né, que é a temperatura inicial, e o ρ é a resistividade da temperatura θ. Tá? Deixa eu tirar minha barra de tarefas aqui, porque ela está atrapalhando
ver os slides. Por que ela não vai? Posso desbloquear? Estranho. Aí foi. Alfa é uma constante denominada coeficiente de temperatura e depende da natureza do material. Vejam só, como eu sei que ρ ele depende da temperatura, eu poderia substituir no lugar dele a resistência e obter aqui uma relação da resistência pela temperatura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha resistividade e vou isolá-la na equação da resistência. Vou passar o A multiplicando e o L dividindo. E vou substituir dentro de ρ e ρ0. Observe que o comprimento e a área não vão mudar. O que vai mudar é o valor da resistência. Então, desprezando a dilatação térmica do condutor, a resistência elétrica é determinada pela resistividade, que também depende da temperatura, conforme a equação abaixo. Olha aí, tá? Eu peguei aquela equação e no lugar da resistividade eu representei pela resistência. Temperatura variou, a resistência varia. Os resistores, cuja temperatura varia, são resistores não ômicos. Muito bem. Portanto, ao ser aquecido, um resistor metálico tem sua resistividade aumentada, elevando-se também a resistência elétrica. Professor, mas por que será que ao aumentar a temperatura, a resistência também aumenta? A resistividade também aumenta. Bom, observem que a resistência é uma oposição à passagem de corrente elétrica. Quando você fornece calor a um material, os átomos aumentam o seu estado de agitação e os elétrons aumentam a sua excitação. Imagina um elétron tentando percorrer um condutor com todos os átomos agitados. A corrente terá mais dificuldade ou menos dificuldade para passar? Vou dar um exemplo melhor. Imagine você correndo no pátio da sua escola ou na sua rua e tem pessoas paradas. Você vê os alvos parados, você consegue correr tranquilamente. Agora imagine essas pessoas se movendo de forma aleatória enquanto você corre. É mais fácil você correr num corredor com as pessoas de um lado do outro, ou, por exemplo, numa feira com as pessoas se movimentando o tempo todo. A ideia é similar. Imaginem que as pessoas se movimentando o tempo todo sejam os átomos no metal agitados em razão do aumento da temperatura, né? Em razão do fornecimento de calor. Essa agitação, ela é o aumento da temperatura, né? E seria mais difícil para os portadores de carga atravessarem o condutor nessa condição. Então, aumentar a temperatura aumenta a resistência, a oposição à passagem da corrente elétrica. Bom, qual é a simbologia dos resistores? Muito bem. Nós podemos usar a simbologia de um retângulo, né, com terminais, ou da serrinha. Tá? A mais comum é da serrinha. Tranquilo? Se o resistor for um reostato, um resistor que varia a resistência, o símbolo pode ser dessa forma aqui. Esses 4 símbolos representam uma resistência variável. Certo? Muito bem. Olha como eu sou bom para colocar a minha animação. Gente do céu. Que massa. Muito bem. Vamos lá. Apresentação daqui. Dá agonia quando eu vejo, mas vamos lá. Mas qual o objetivo de se usar um reostato? Primeiro, alguns circuitos é desejado se aumentar ou diminuir a luminosidade de uma lâmpada, ou aumentar o volume de um rádio, né? Ou aumentar a velocidade de um motor também, a gente pode usar. Mas para isso nós precisamos elevar a corrente elétrica. Se nós observarmos a lei de Ohm, pessoal, nós podemos variar a corrente pelo valor da resistência, porque corrente elétrica e resistência são grandezas inversamente proporcionais, né? Então vejam, a DDP, pela primeira lei de Ohm, é R vezes I. Se eu isolo o I, fica U sobre R. Observem que R diminuindo, o I aumenta. São grandezas inversamente proporcionais, tá? Ainda sabemos que o efeito Joule é observado quando a corrente elétrica percorre um condutor. Em razão da oposição da passagem da corrente provocada pela resistência, parte da potência elétrica é dissipada. Vejam só, eu falei para vocês da fórmula da potência agora há pouco, que era P igual a U vezes I. Mas agora eu vou apresentar a potência dissipada pelo efeito Joule na resistência. De que maneira? U é igual a R vezes I. Mas P é igual a U vezes I. Então, substituindo a lei de Ohm dentro da equação da potência, podemos escrever P é igual a R vezes I ao quadrado. Eu peguei e substituí no lugar de U, R vezes I. R vezes I vezes I dá RI ao quadrado.
Mas eu também posso ter uma outra variação para a fórmula da potência. O que eu poderia fazer aqui, turma? Eu poderia isolar a corrente e substituir no lugar de I. Observem. Quando eu faço isso, a fórmula da potência dissipada no resistor passa a ser U² sobre R. Tá? Observe que I igual a U sobre R, né, são grandezas inversamente proporcionais. Fechou, gente? Então, agora, nós podemos seguir para associação de resistores. Ótimo. Associação de resistores. Deixa eu iniciar a apresentação aqui do slide atual. Muito bem. Nós temos maneiras de associar resistores. Uma delas é a associação em série. A associação em série de um resistor é quando eu ligo o terminal de um resistor ao terminal do outro, tá? De forma que eles fiquem lado a lado. Observe que na situação da associação em série, a corrente elétrica que vai percorrer o primeiro resistor é a mesma corrente que vai percorrer o segundo, que é a mesma corrente que vai percorrer o terceiro, que é a mesma corrente que vai percorrer o último resistor da associação. Entretanto, ao percorrer cada resistência, a corrente elétrica vai perdendo energia em cada uma delas, porque cada resistência se opõe à passagem da corrente. Então, ocorre a divisão da DDP entre os vários resistores, tá? E os resistores associados em série são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, cujo valor é o mesmo da intensidade de corrente elétrica total. A tensão total, DDP da associação, é o somatório da DDP encontrada em cada resistor. Então, vejam, U é igual a U1 mais U2 mais U3 mais o N. Lembram que a DDP total é a soma das DDPs em cada resistor. Mas a corrente elétrica em cada resistor é a mesma. Nesse caso, eu tenho, usando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Eu tenho para toda a DDP do circuito a resistência equivalente vezes a corrente. A resistência equivalente seria a resistência total que esse circuito tem. Para a resistência 1, eu teria a DDP1, que é R1 e 1. Para a DDP2, eu tenho a resistência 2 e 2. Para a resistência 3, eu tenho a resistência 3 vezes I3. Então, eu vou substituir tudo isso dentro da equação da DDP. Tá? Para o enésimo resistor, Rn e N. Ok. Então, somando as DDPs, nós temos, no lugar de U, resistência equivalente vezes I. No lugar de 1, a resistência 1 e 1. No lugar de U2, a resistência 2 e 2. No lugar de U3, a resistência 3 e 3. E no lugar de UN, a resistência N e N. A resistência equivalente vezes I é igual a R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I, mais Rn vezes I. A resistência equivalente, então, vai ser R vezes I. Vou colocar o I em evidência. Professor, mas por que você trocou I1, I2, I3 e N por I? Olha, a intensidade da corrente nas resistências é a mesma, então eu posso substituir tranquilamente. A resistência equivalente, então, vai ser R1 mais R2 mais R3 mais Rn, porque os Is podem ser simplificados. Então, vamos lá. Numa associação em série, eu tenho a soma das resistências para achar a resistência equivalente. Agora, se eu tivesse N resistores idênticos, a resistência equivalente seria o número de resistores vezes a resistência de cada resistor. Ok? Tirei essa questãozinha do livro do Kazuhito e Fuki, tá? Volume 3, Física para o Ensino Médio. E vejam só. Dada a associação de resistores da figura, determine, letra A resistência equivalente da associação. Letra B, a intensidade de corrente na associação. E letra C, a DDP em cada resistor da associação. Nós vamos fazer aqui bastante coisa. Nós vamos calcular a resistência equivalente e vamos aplicar a lei de Ohm para achar o valor da DDP em cada resistor. Então, vamos lá. Para acharmos a resistência equivalente, eu vou usar aquela equaçãozinha que determinamos agora. Resistência equivalente é a soma do primeiro resistor, mais a soma do segundo, mais a soma do terceiro, mais a soma do último resistor. Então, eu tenho que a resistência equivalente é 8 mais 2 mais 20. A resistência equivalente é 30 ohms. Ok. B.
a intensidade de corrente na associação. Agora vamos lá. U é a resistência equivalente vezes I. Isolo I, eu tenho então, no lugar de U, veja, U é 60 volts, tá? O problema me dá. E a resistência equivalente nós acabamos de calcular, que é 30. Passo 30 dividindo, isolando I. 60 dividindo por 30, 2 amperes. Então, a intensidade de corrente em toda a associação, de A a B, é de 2 amperes. Agora, ele quer que eu calcule a DDP em cada resistor da associação. Eu vou aplicar a lei de Ohm para o resistor de 8, a lei de Ohm para o resistor de 2, a lei de Ohm para o resistor de 20. E qual corrente eu vou usar? A corrente total, porque nós temos que lembrar que em cada resistor a corrente elétrica é a mesma. A corrente tem a mesma intensidade. Então vejam, o 1 é R1 vezes I1. O 2, R2 vezes I2. O 3, R3 vezes I3. Então vamos lá. Eu tenho I é igual a I1 mais I2 mais I3. Então, o 1 vai ser 8 vezes 2, que vai me dar 16 volts. O 2 é 2 vezes 2, que vai me dar 4 volts. E o 3 é 20 vezes 2, que vai me dar 40 volts. Olha que interessante. Lembram que eu falei que a soma das DDPs dá a DDP total? A DDP total do circuito vale 60 volts. Somem 16 com 4, vai dar 20. 20 com 40 dá 60 volts. Eu acho a DDP total entre os terminais A e B. Tranquilo? Vamos então para uma outra associação. Associação em paralelo. Pessoal, uma das características da associação em paralelo é nós encontrarmos os nós. O que são nós? São intersecções, são junções de 3 ou mais condutores. Observem aqui. Olha, 1, 2, 3 condutor. Aqui é um nó. Isso aqui é um nó? Cadê? Cadê você, mouse? Aqui, ó. Isso aqui é um nó? Não, é uma dobra do condutor. Aqui em cima, é uma dobra do condutor. Tá? Mas aqui é um nó, eu tenho 1, 2, 3 condutores. Aqui é um nó, 1, 2, 3 condutores. Aqui é outro nó, 1, 2, 3 condutores. Tá certo? Bom, nesse caso, o que acontece? A corrente elétrica total, ela se divide em cada nó. Por que isso acontece? Princípio da conservação da carga elétrica. A quantidade de carga que vai entrar em um nó tem que ser igual à quantidade de carga que vai sair no outro nó. Aliás, que vai sair desse nó, né? Então, imagine que se entrou 3 amperes aqui, carga sobre tempo é corrente. Então, se entrou 3 amperes, mesmo que tenham caminhos distintos, a soma das intensidades que tem caminho distinto tem que dar o que entrou. A carga se conservou. Não posso eliminar essa carga elétrica. Professor, que coisa estranha. Não, se você imaginasse, por exemplo, um circuito hidráulico, seria bem mais tranquilo para a gente explicar, né? Deixa eu abrir aqui minha planilha, o meu aplicativo de desenho, rapidinho. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem a lógica. Vamos imaginar que eu tenha uma tubulação, tá? E essa tubulação está assim, ó. E professor, será que você consegue desenhar no Paint? Eu me amarro no Paint, eu gosto de brincar nele. Então, vamos lá. Eu vou pegar isso aqui, vou fazer isso aqui, né? Estou fazendo Minecraft, né? Tudo poligonal. Vamos lá. Aqui eu vou colocar outro, tentando fazer canos, né? Tentando fazer caninhos. Tranquilo? Vamos lá, colocar mais um caninho aqui. Ok. O modelo hidráulico ele explica muita coisa da elétrica, né? Então vamos lá. Isso aqui são canos, tá? Eu vou abrir esse aqui. Aí. Eu vou abrir também esse aqui para passagem de água. E eu vou passar esse aqui também para abrir a passagem de água. Muito bem. Ótimo. Então vamos lá. Beleza. Vamos imaginar que eu consiga colocar aqui, tá? Água. Vai entrar aqui, digamos, um volume de 2 litros de água. Como o cano está aberto e aqui tem uma bifurcação, esses 2 litros de água eles vão sair pelos dois lados. Pessoal, a lógica é, não há vazamentos. Se eu coloquei 2 litros de água aqui, a soma do que sai tem que ser 2 litros de água. Tá certo? Agora, vamos imaginar na carga elétrica. Se entrou 2 amperes de carga, considerando isso um condutor, tem que sair 2 amperes. Por que, professor, o senhor falou 2 amperes de carga, essa é corrente? Vocês têm que lembrar que
Tem um pouquinho. Vocês têm que lembrar que a corrente elétrica, I, é a quantidade de carga dividido pelo ΔT. Lembram? ΔT. Tranquilo? Então, quando eu falo em quantidade de carga e corrente, eu estou falando de carga elétrica em movimento, tá? Então, se entram 2 amperes, tem que sair 2 amperes. Vamos voltar agora para o nosso slide. Opa! Cadê? Aqui. Muito bem. Então, do slide atual. Vejam só, então se entrou a corrente aqui, a soma da corrente que entra tem que ser igual à soma da corrente que sai. A quantidade de carga que entra no nó tem que ser igual à quantidade de carga que vai sair do nó, tá? Então vejam, ocorre a divisão da corrente elétrica em cada nó. Os nós aqui estão representados por pontinhos pretos que indicam a bifurcação do condutor, originando o que nós chamamos de malhas, tá? Essa parte de malhas a gente veria um pouquinho mais à frente nas leis de Kirchhoff, né? Bom, a intensidade de corrente elétrica total será, então, a soma da intensidade de cada corrente elétrica em cada resistor. Porém, né, nós vamos ver que o inverso da resistência elétrica equivalente é igual ao somatório do inverso de cada uma das resistências elétricas individuais. Pessoal, no caso da associação em paralelo, a DDP é a mesma em cada ramo. Então, a DDP no primeiro resistor é igual a DDP no segundo, que é igual a DDP do terceiro, que é igual ao DDP do último resistor. E essas DDPs, elas são as mesmas, tá? As mesmas, e tem o valor da total. Bom, e a corrente elétrica? Bem, a corrente elétrica aqui é a soma das correntes em cada um dos resistores. A corrente I1, mais a corrente I2, mais a corrente I3, mais a corrente IN vai ser igual à corrente elétrica total. Tá? Então, eu tenho a soma das correntes e as DDPs são iguais. Vejam que na associação em paralelo é o inverso, né, do que ocorreu na associação em série. Muito bem. Nós sabemos que a DDP total é R vezes I. Na verdade, será a resistência equivalente vezes I, né? E a corrente elétrica, então, vai ser I igual a U sobre a resistência equivalente. Na verdade, a corrente elétrica total vai ser U sobre a resistência equivalente. Tá? Agora, para o resistor 1, a corrente 1 é U1 sobre R1. Para o resistor 2, a corrente 2 é o 2 sobre R2. Para a corrente 3, o 3 sobre R3. E para a última corrente, o N sobre Rn. Eu vou substituir cada uma das correntes na equação da corrente que é a soma aqui, ó. Tá? Eu vou substituir tudo aqui. Muito bem. Então, nós temos U sobre a resistência equivalente, é o 1 sobre R1, mais o 2 sobre R2, mais o 3 sobre R3, mais o N sobre Rn. Maravilha. Como as DDPs, o 1, o 2, o 3 e o N são iguais, eu vou substituir tudo por U, né? Então fica melhor. Coloco o U em evidência, olha aí, e simplifico os U's. Consequentemente, eu tenho que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais, pontinho, pontinho, mais 1 sobre Rn. Viram que eu falei lá no iniciozinho dessa aula da associação em paralelo? O inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências. Observação, vamos lá. Se eu tiver N resistores idênticos na associação em paralelo, eu posso considerar que a resistência equivalente é o valor de uma resistência dividido pelo número de resistências iguais. Tá? Também eu posso aplicar um caso particular para 2 resistores na associação. Esse caso particular me diz o seguinte: o valor da resistência equivalente pode ser obtido a partir do produto das resistências dividido pela soma delas. Tá? Isso aqui é uma consequência da solução da equação da resistência equivalente, porque nós vamos fazer o MMC e isso vai fazer com que surja o produto pela soma. Tá bom? Então, vamos resolver essa questão 17. Tá? Eu tenho uma associação em paralelo e nos é pedido para determinarmos, né? Só um minutinho, deixa eu ver um negócio aqui, rapidinho. Sim, ainda tem o curto-circuito, vai dar tempo. Então vamos lá. É pedido para eu determinar a resistência equivalente da associação, a intensidade da corrente elétrica em cada resistor e a intensidade total de corrente elétrica na associação. Muito bem. Para eu encontrar a resistência equivalente, eu vou fazer o inverso da resistência
equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, eu tenho 1 sobre 10 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 15. Vou fazer o MMC entre 10, 30 e 15, que vai me dar 30. Ótimo. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 30. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho 1 sobre a resistência equivalente é igual a 6 sobre 30. Faço o 30 multiplicando 1 e o 6 multiplicando a resistência equivalente. 30 dividido por 6, 5 ohms. Então, a resistência equivalente da associação é 5 ohms. Muito bem, agora eu vou encontrar a intensidade de corrente elétrica em cada resistor. Observem que a DDP de 60 volts está sendo aplicada entre os terminais A e B. Então, a DDP de 60 volts é a mesma no resistor de 15, no resistor de 30, no resistor de 10. Então, eu já sei a DDP em cada resistor. Eu vou aplicar a lei de Ohm, isolando a corrente para cada um dos resistores. Olha o que vai acontecer. I1 é U1 sobre R1. I2 é U2 sobre R2. I3 é U3 sobre R3. Mas a DDP é a mesma e vale 60 volts. Então, I1 é igual a 60 sobre 10, que vai me dar 6 amperes. I2 é 60 sobre 30, que vai me dar 2 amperes. E o I3, né? Essa barra de tarefas está me cansando. Some. Tirar a barra de tarefas aqui, pessoal, só um pouquinho, rapidinho. Ela está desbloqueada, mas ela está ocupando espaço aqui na minha apresentação. Pronto. E I3 é 60 sobre 15, que vai me dar 4 amperes. Ótimo. Agora ele pede para nós encontrarmos a intensidade da corrente elétrica total na associação. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu poderia somar a corrente elétrica em cada resistor. Então seria 6 mais 2 mais 4, tá? Porque lembra, a corrente total, a corrente elétrica que entra no nó tem que ser igual à corrente elétrica que sai desse nó. Tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, a soma de 6 mais 2 mais 4 me daria justamente 12 amperes. Então, vejamos. I1 mais I2 mais I3 mais IN, eu tenho 6 mais 2 mais 4 igual a 12 amperes. Agora, vamos lá. Ou, I é igual a U sobre a resistência equivalente. 60 dividido por 5 é igual a 12 amperes. Viram? Poderia fazer ou usando a lei de Ohm, considerando a resistência equivalente, e a DDP total, ou a soma das correntes elétricas. Perfeito? Muito bem. Vamos para curto-circuito. Olha só, pessoal. Dizemos que um dispositivo eletroeletrônico encontra-se em curto-circuito quando a ele associamos em paralelo um condutor de resistência elétrica desprezível. Quando a resistência elétrica é desprezível, nós dizemos que a resistência é igual a zero. Quando isso acontece, a corrente elétrica que atravessa o dispositivo é totalmente desviada para o condutor de resistência desprezível. Deem uma olhada na figura. Observem a lâmpada. A lâmpada tem seus terminais ligados na diferença de potencial na fonte com valor de U de DDP. A corrente elétrica ela vai passar aqui, ó. A corrente elétrica está saindo, sentido convencional da corrente, né? Sai do mais, entra na lâmpada, sai da lâmpada e retorna para o menos. Mas o que aconteceria se eu pegasse e ligasse um fio antes do terminal com um fio depois do terminal? Dessa maneira aqui. Observem que a corrente elétrica ela passaria totalmente por esse fio de resistência desprezível. Tá? Dessa forma, é como se eu retirasse a lâmpada do circuito. Mas isso tem um efeito nocivo, porque se a resistência cai, a corrente elétrica atinge valores altíssimos, e isso pode danificar o seu circuito elétrico. Por isso que você usa dispositivos de proteção, como disjuntores fusíveis, né? Ou até mesmo chaves-faca em circuitos de alta tensão, né? Para você proteger o seu circuito. A chave-faca, geralmente, ela tem um fusível que, quando ele desarma, a chave abre e impede que o circuito sofra dano. Bom, vejam. I é igual a U sobre R. Se a minha resistência cai tendendo a zero, a corrente elétrica tende a subir absurdamente. Tá?
Se ela atingir intensidades muito altas, além da intensidade suportada pelo circuito, podem ocorrer danos no mesmo. Tudo bem? Tranquilo? Por essa razão, como eu falei, os circuitos possuem dispositivos de proteção fusíveis e disjuntores elétricos. Geralmente, os disjuntores operam por meio de acionamento termoelétrico. Tá? São dois condutores que ficam dentro do disjuntor suportando, né, sustentando a chave fechada, com coeficientes de dilatação linear diferentes. Quando a corrente elétrica passa por esses dois condutores, se ela atingir um valor muito grande, a dilatação de um vai superar a do outro, e isso vai desarmar o disjuntor. Tá? Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho a diferença de potencial entre os pontos A e B, que é igual a VA e VB. Né? Eu tenho VA menos VB. Se eu ligo um fio de resistência desprezível do ponto A ao ponto B, é como se eu colocasse o ponto A e o ponto B no mesmo potencial. E colocar o ponto A e o ponto B no mesmo potencial não vai fazer, não permite aparecer, né? Assim, não vai fazer aparecer, fica muito estranho. Deixa eu usar um termo mais adequado. Se eu consigo colocar o potencial de A igual ao potencial de B, não vai haver diferença de potencial entre esses dois pontos. Se não há diferença de potencial, não haverá corrente elétrica, tá? Passando por meio, aqui, ó, passando aqui, ó, passando aqui. Tudo bem? Então a corrente elétrica ela vai saltar, tá? Ela vai saltar, tá? Eu coloquei o ponto A no mesmo potencial do ponto B. Se tornou um ponto comum, né? A corrente elétrica ela deixa de passar aqui embaixo e passa a percorrer apenas o condutor de cima, tá? Então veja, eu tornei o ponto A igual ao ponto B e o potencial de A igual ao potencial de B. Conclui-se, portanto, que os terminais da lâmpada estarão sob o mesmo potencial elétrico e o dispositivo, portanto, deixará de funcionar. Se não há diferença de potencial, ele não funciona. Bacana? Muito bem. Ok. Certo, pessoal. Eu vou pegar aqui. Eu acho que não vai estar nessa máquina. Eu queria passar para vocês uma outra informação aqui. Tá? Vamos aqui no Paintbrush. Rapidinho. Fazendo um desenhozinho para vocês. Geralmente, um circuito elétrico, ele é projetado, tá, para operar em determinadas funções. E nós falamos das resistências. Geralmente as resistências, elas servem para fazer divisão de tensão elétrica. O que eu quero dizer com isso? Só para explicar aqui uma aplicação da resistência. Vamos imaginar aqui que eu tenha uma associação de resistores. Tá? Eu vou colocar a simbologia do resistor assim. Ok. Bonitinho. Tá? E eu tenho, por exemplo, um aparelho, vamos imaginar uma TV, né? Os modelos de TV antigo. Vou colocar aqui. Não, um micro-ondas acho que fica melhorzinho, né? Tudo bem aqui, tá? E esse micro-ondas, ele precisa funcionar, aqui o fio dele, retinho, com uma diferença de potencial, por exemplo, de 110 volts. Né? É só uma simulação. Né? Aqui eu ligaria. Professor, 110 volts está alto, né? Ele tem uma fonte interna. Vamos simular. Ok. Que são os terminais onde eu vou ligar a DDP, tá? E para esse aparelho, eu falei micro-ondas, vamos falar, para esse aparelho, ele funciona com 12 volts, tá? Eu falei 210 volts, vamos colocar uma tensão menor, tá? Vamos pensar um aparelho qualquer que opera em 12 volts. Falei de micro-ondas, mas eu acho que o micro-ondas não ficaria muito legal nesse exemplo. Vou colocar um aparelho de corrente contínua, tudo bem? Muito bem. Eu quero ligar ele em 12 volts, mas a minha rede, por exemplo, aqui, ela fornece uma tensão de 60 volts. Tá? Aí o que eu faço? Essa tensão de 60 volts vai entrar nesse terminal. Né? E esse terminal vai ser conectado aos resistores que eu tenho. Aqui. Aqui.
E o último resistor vai estar aterrado. O aterramento, a gente considera ele como potencial zero. Potencial neutro. Aqui e aqui. Deixa eu pegar minha borrachinha para ficar menos... Aqui, assim. Beleza. Então, observe. Aqui o potencial é 0 e lá em cima o potencial é 60. Ora, se eu ligar o meu aparelho diretamente em 60 volts, ele vai queimar. Correto? Então, eu preciso utilizar o resistor para dissipar parte da energia elétrica. Essa energia elétrica parcialmente dissipada, ela vai ser dissipada em calor. O que acontece? Quando a corrente elétrica percorrer o meu circuito, aqui é a corrente, aí ela vai descer aqui, ela vai passar por esse primeiro resistor. E esse primeiro resistor vai limitar essa corrente. Tá? Quando ela chegar no segundo, ela vai descer com uma energia elétrica menor, porque parte da energia elétrica foi dissipada. Aí o que acontece? Quando ela achar o outro resistor, parte da energia também vai ser dissipada, né? E por fim, quando chegar aqui embaixo, eu tenho menos energia elétrica. Ou seja, vamos supor que em cada um desses resistores ficou uma DDP de 20 volts. 20 volts. Aí no resistor de baixo ficaram 15 volts. E entrou no resistor de baixo 12 volts. Eu acho que eu vou melhorar aqui 12 com 15, 27. Vou melhorar esse aqui, vou colocar esse aqui de cima, porque tem que ser igual, a soma tem que ser igual, né? Então vou colocar aqui 27, 33. 33 volts, eu acho que é isso mesmo, né? Você deixa eu fazer a conferência. 33 mais... Vem cá, calcula. 33 mais 15 mais 12. 60, exatamente. Então, o que acontece? Veja, eu dividi a tensão fazendo a corrente passar por cada um dos resistores. Então, eu poderia ligar o meu aparelho diretamente onde? Aqui embaixo, entre os terminais aqui, ó. Poderia pegar meu aparelho e ligar um terminal diretamente aqui e o outro terminal diretamente aqui. E ele receberia 12 volts, a DDP adequada para o funcionamento. Então, o resistor ele faz isso. O resistor ele serve para limitar a corrente e dimensionar a tensão para um uso adequado dessa DDP. Tranquilo? Muito bem? Ótimo, pessoal. Então, eu finalizo aqui com vocês a aula de hoje. Eu falei sobre corrente elétrica, falei sobre resistência elétrica e lei de Ohm, e falamos sobre a associação de resistores. Eu espero muito nesse aulão ter contribuído bastante para o conhecimento de vocês, tá? Bons estudos para o Enem. Espero que vocês obtenham o sucesso merecido, tá? Porque se vocês estudarem, vocês vão conseguir. E até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Viu? Até mais.